Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Flamengo e sobre o Cruzeiro, que hoje se enfrentaram no Maracanã 1-1. De um lado, uma torcida que pode ter motivos grandes de otimismo com o desempenho atual do time, que é a do Cruzeiro, porque começou o Brasileirão com medo de, olha, será que a gente vai se manter na primeira divisão de novo? Agora os objetivos já são outros, né? Será que a gente consegue se manter em zona de Libertadores? Brigar pro título, acho muito para um elenco que eles têm atualmente, mas nitidamente estão competindo, estão jogando bem. Isso aí mostra um bom trabalho do Pepa em extrair bastante com o que ele tem em mãos. E do outro lado a gente tem o Jorge Sampaoli, né? Assim, como eu falava, né? Ou dava muito certo ou dava muito errado. Até agora tá dando muito errado, né? Muito por causa da teimosia do Sampaoli e, é claro, por ele ser um estrategista terrível, né? Eu acho que, assim, taticamente é uma coisa, né? Você ter seu plano de jogo, você pode executar ele muito bem. Mas estratégia, saber variar a forma de jogar conforme a necessidade, esse foi sempre o grande problema do São Paulo. Por isso que o período da seleção foi péssimo. Assim, as pessoas têm que lembrar o quão mal ele foi na seleção argentina. Ele era tão perdido que pedia dica ao Messi de como escalar a seleção. Pra você ter ideia da bagunça que era, a gente viu quanto que a seleção melhorou na mão do Lionel Scaloni, que fez um trabalho muito melhor do que o Jorge Sampaoli. A gente nem precisa, né, colocar na balança, ganhou a Copa do Mundo, né? Agora, a gente tá vendo aqui um time do Cruzeiro. Vamos primeiro dar um pouco no Cruzeiro, depois eu falo do Flamengo, né? Olha, é impressionante, né, o Cruzeiro, porque o Campeonato Mineiro que eles fizeram na mão do Pesolano, que é um bom técnico, né? A gente sabe que o Pesolano fez um grande trabalho no Cruzeiro, fez com que o time se recuperasse e conseguisse ser campeão da Série B e voltar à primeira divisão, depois de 3 anos seguidos na segunda. Então, assim, é impressionante o que o Pesolano fez naquele ano. E a gente via ali o time no estadual, o nível que estava jogando, a maneira como foi derrotada pelo América Mineiro do Mancini, e não inspirava otimismo nenhum, né? E assim, o time conseguiu alguns reforços pontuais, nada de encher os olhos, mas jogadores que preenchem carências, né? Isso tem que ser elogiado, e tem que ser elogiado muito o trabalho da SAF do Ronaldo e atrás de técnicos, porque muitos times vão atrás de técnicos no exterior, às vezes até nomes mais comprovados, né? Já teve o Santos com o Gesualdo Ferreira, o Vitor Pereira já foi campeão português, né? E eles não se encaixaram tanto para a natureza dos elencos, né? Agora, vai lá e traz um Pepa que muita gente não conhecia, eu pessoalmente não conhecia antes daí do Cruzeiro anunciá-lo como técnico, e olha, que trabalho, né? Tá fazendo um bom trabalho, o time joga de maneira inteligente e com bastante estratégia, porque você vê que o Cruzeiro no primeiro tempo estava muito acuado, estava jogando mais para trás, sofrendo bastante, e no segundo tempo vira a chave. É o Cruzeiro que dita o ritmo do jogo, é o Cruzeiro que tem mais finalizações, é o Cruzeiro que leva mais perigo. Ele soube entender a partida e mudar. O Sampaoli não. A gente vê que o Flamengo tem muito mais dificuldades no segundo tempo e assim, o Matheus Cunha tem que fazer defesas muito boas para impedir uma derrota do Flamengo em casa. Então, assim, há de se elogiar o trabalho dos bons técnicos, né? E o Pepa vem se mostrando um técnico muito bom no Cruzeiro até agora, extraindo, como eu disse, muito dos jogadores que tem. Cruzeiro, pra mim, não tá no top 10 de melhores elencos do futebol brasileiro, obviamente na primeira divisão, assim, a gente vai colocar, né? É difícil você ver um elenco na Série B melhor dos que estão na Série A. Então, assim, a gente sabe que o Cruzeiro não tá lá com o elenco dourado, mas um bom técnico consegue ofuscar pontos fracos e expandir os pontos fortes de uma equipe. Então, é o que a gente tá vendo no Cruzeiro. E do outro lado, né, é aquela história, né? O Flamengo trouxe o Sampaoli, que é um técnico que a mídia ama, porque ele é o cara do ataque total, né? Porque esse vírus foi infectado depois que o Guardiola fez trabalhos maravilhosos lá no Barcelona, agora tá fazendo no City, que futebol só é jogado para frente, atacando o tempo todo, entende, né? Eu acho que isso aí é um problema pro jornalismo às vezes, né? Tem jornalista que sabe olhar outros métodos de jogar, né? Mas assim, é aquela história, só pode se for ofensivo, agressivo, e o São Paulo é isso, né? Ele é daquela vertente Marcelo Bielsa da vida, né? Que tem que ser futebol de muita pressão alta e tudo isso, né? Só que nem sempre isso vai encaixar com os times. O Marcelo Bielsa é um bom exemplo, né? Quando o Leeds estava com um time um pouquinho mais jovem, com mais intensidade, o time até funcionava melhor, ainda levando aquelas goleadas. Agora, quando perdeu um outro jogador que dava um pouco de diferencial, o time começou a tomar goleada de todo elenco que enfrentava, né? Tava sofrendo 72 gols em menos de 30 rodadas, e tinha marcado menos de 30, e ele não mudava a fórmula de jogar. Não dá para manter o time tão agressivo? Mude a fórmula de jogar. Isso que você pede de um técnico. É isso que os grandes técnicos fazem. Até o Klopp fez isso, gente. O Klopp, que é um cara que gosta do futebol agressivo, ele teve uma inteligência
de diminuir um pouco a intensidade do time e se adaptar perante a circunstância de um meio-campo enfraquecido que ele teve nessa temporada. Então, assim, o São Paulo não tem isso. Ele vai jogar do mesmo jeito que ele gosta o tempo todo e às vezes vai apanhar se for necessário, porque ele é teimoso. É só lembrar na La Liga, gente, tomou 6-1 do Atlético de Madrid do Simeone. Vocês acham que isso é acidente, entende? É claro que não. O Simeone deu um nó tático nele e assim, ele foi entendendo os buracos que o Sevilla deixava. O São Paulo não mexeu nada. Ele é um cara que não muda a fórmula de jogar, não importa o que aconteça em campo. Então, assim, é um técnico que você, quando entende como funciona, fica previsível, né? E eu acho que, assim, em 2020, né? Acho que foi o ano 2019. 2019 é o ano que ele vai bem no Santos, né? Eu acho que ele se beneficiou ainda de um contexto tático bem fraco que ainda tinha no futebol brasileiro, na época que Renato Gaúcho era cotado na seleção, entende, né? E só tinha o Jorge Jesus, assim, de estrangeiro, brilhando, né? Já 2020, já temos mais técnicos estrangeiros. Tem Eduardo Cudê, a gente já tem ali o Abel Ferreira no Palmeiras, né? Já temos ali técnicos brasileiros mostrando um pouquinho mais potencial também, como é o caso do Fernando Diniz, né? Então, assim, já há alguma ascensão de nomes, né? E a gente está vendo hoje um contexto onde há muitos técnicos, como o Juan Pablo Vojvoda, tem o Eduardo Cudê no Atlético, ele voltou, tem o Abel Ferreira, entende? Não é um contexto tático tão fraco como o de 2019, né? E esse Flamengo, gente, acho que é bom dizer, não é o Flamengo de 2019. Muitos jogadores entraram em declínio, não estão na fase que estavam antes, né? Eles ainda estavam naquela zona de alta produtividade, alguns, como por exemplo Felipe Luiz, né? Agora, a idade chega, o desgaste físico também, né? As pernas não acompanham mais, né? Aí o desempenho cai, né? E é um contexto geral. A média do elenco titular do Flamengo está superior a 30 anos em alguns casos, né? E para um técnico que gosta de intensidade alta, isso é péssimo. Então, eu acho assim que o Flamengo, né, ele meteu assim as pernas pelas mãos na hora de contratar o Sampaoli, porque eles tinham que pensar em alguém que se encaixasse melhor com o elenco. Porque sabe qual foi o grande mérito do sucesso do Dorival? Entender as limitações que o elenco tinha e tentar neutralizá-las. O meio-campo com 4 jogadores não foi só para Pedro e Gabigol jogarem avançados juntos, entende? Foi para dar mais assim domínio nesse setor do campo e exigir menos fisicamente da defesa, porque toda hora que a defesa exigida fisicamente demais, acabava sofrendo no final do jogo, sofria muitos gols. É tão à toa, é só você ver qual é o pior tempo do Flamengo normalmente. O segundo. Normalmente o segundo tempo eu diria que estão jogando pior porque acaba a intensidade, é onde os técnicos começam a mexer um pouco as peças para se adaptar melhor ao jogo. Então, a meu ver, o Flamengo assim contratou o Sampaoli muito movido ali por toda aquele estofo que ele tem da mídia que ama ele, né? Ah, porque o futebol é maravilhoso, é intenso, é agressivo, né? E eu acho que assim, ele é um técnico ou dá muito certo ou dá muito errado. E nos trabalhos recentes dele aí, tem um trabalho do Marcelo que é ok. Eu não acho, tem gente aqui no meu canal que ama o trabalho dele no Marcelo, né? Foi vice-campeão francês, parabéns, mas caiu na fase de grupos da Europa League, foi eliminado na Conference, né? Dava para ter feito trabalho melhor, né? E agora ele tá na situação do Brasileirão. O Flamengo tá ali, 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Não sei se a campanha é toda dele, né? Mas só para mostrar o contexto que está neste momento, né? E a gente tem um time na Copa do Brasil que está no 0-0 com o Fluminense. O Fluminense também não vem jogando bem, mas vamos ver o que acontece no jogo de volta. E aí eles têm a Libertadores e não estão garantidos na próxima fase, né? Eles vão enfrentar o Racing agora, né? E eles são obrigados a ganhar, né? Porque se não ganhar, eles vão ter que lutar pela vida na última partida, né? Imagina se empata e o Nublense ganha do Alcas, né? Se o Alcas ganha do Nublense, né? Porque assim, aí fica no contexto, né, que se um desses times vence na última rodada, o Flamengo pode ficar fora da fase de grupos. E seria um desastre inacreditável. E do jeito que vem jogando, não dá para garantir que o Flamengo ganha do Racing. Então, a ver o que vai acontecer. É desesperador em certos momentos, assim, como o São Paulo ele trabalha mal, é assim, um técnico que queima as 3 paradas e não usa todas as alterações, né? E é um cara que demora a aprender isso, porque 5 alterações já está disponível há tempos, assim, não é coisa de hoje, né? Já estava no Sevilla, ele também não usava, então o São Paulo é um técnico muito teimoso, e até ele aceitar essas mudanças, demora, e talvez o Flamengo não tenha tanto tempo assim. Então, a ver o que vai acontecer. Por esse vídeo é isso, gente, dúvida nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.